Hoje, dentro da área da qualidade, muitas vezes, né, a área da qualidade é vista só como quem aponta os problemas, quem aponta as não conformidades, né? Você sempre foi a pessoa que, independente de por onde você passasse, né, assim, no que você estava fazendo, você era muito centrada em pessoas, né? Então, assim, eu não sei se é uma coisa leva a outra, se você já pensou sobre isso. Foram aquelas profissionais, né, que vão contar sobre as profissões. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médico. E foi uma enfermeira que ela tinha um brilho nos olhos, assim. Ela falava de um amor pela enfermagem, que eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. A gente não pode só olhar para o hospital privado, a gente tem que olhar para o hospital público. Então, a gente leva essa área para o hospital público e começa a ser o pioneiro em acompanhar os pacientes de desfecho, fazendo a diferença na vida daqueles pacientes, salvando vidas. Foi tão incrível que ele queria que ela cuidasse dos pacientes dele, né? Então a gente foi mudando a forma de trabalhar, mas com esse cuidado com as pessoas, né? As pessoas que estão ali, elas estão dedicadas a cuidar do outro. Fala, turma! Muito bom estar aqui com vocês em mais uma gravação do podcast Histórias que Conectam. Se ajeite aí na cadeira, no seu carro, onde você estiver, e aproveite mais uma história inspiradora. Muito bom receber vocês aqui nesse episódio. E as pessoas perguntavam pra gente, pessoal, quando é que vocês vão trazer esta pessoa que eu já vou apresentar pra vocês? A gente tá sentindo falta. Vocês estão sempre juntos, vocês fazem várias coisas juntos. Quando é que a gente vai receber, então, a Carla Ledo? Né? Então, hoje a gente tem aqui o privilégio de receber essa nossa amiga, irmã, parceira, enfim, né? Tantas qualidades aí da nossa trajetória, né, minha querida? É muito bom. É um prazer estar aqui. Eu tô com o coração transbordando, eu tô feliz e eu estava na expectativa. Quando que eles vão me convidar? Então tá sendo muito legal. Você não imagina quantas pessoas nos perguntaram sobre isso. Fala, e quando vai ser o episódio da Carla? Pronto. Chegou o dia. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Então, assim, Carlinha, como você sabe, né, a gente... eu sei que você também tem acompanhado aí os episódios das outras pessoas, outros convidados. Esse episódio do Histórias, esse podcast do Histórias Se Conectam, a gente traz aqui um olhar para as pessoas, né? Quem são as pessoas aí, para além do que elas já fazem de incrível profissionalmente falando, quem são as pessoas do ponto de vista pessoal? Sua história, o que elas gostam, o que elas fazem, né? Como vivem, enfim. Mas para a gente começar aqui o nosso aquecimento, eu queria que você pudesse, então, compartilhar um pouquinho. Lembrei de uma coisa. O quê? O que a Neila nos ensinou no episódio passado. É verdade. Uau. Então a gente vai fazer isso, né? A gente sempre tem que fazer uma autodescrição para as pessoas que estão ouvindo, nos assistindo, que têm baixa visão ou não tem visão. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Então a gente vai começar do jeito certo. Perfeito. Então, olha só. Eu vou começar, depois Carlinha, depois o Marcelo. E depois aí eu já faço a emendo a pergunta pergunta de novo. Tá bom? Combinado. Bom, então eu sou um homem branco, tenho cabelos e barba, bigode grisalhos, tenho um óculos preto, meio redondo, tô com uma camiseta preta com o logo da Conecta Action verde e branco, tô com uma jaqueta cinza, uma calça creme clara e uma bota marrom. E vocês vão ver que essa autodescrição é igual do episódio da Neila. Porque ele tá sendo gravado no mesmo dia, gente. E tá tudo certo. Então, Carlinha. Eu sou uma mulher parda. Eu tenho cabelos marrons na altura do ombro. Eu tenho umas mechas loiras. Meus olhos são castanhos. Eu tenho a boca carnuda, o nariz arredondado, assim. Eu estou com uma blusa preta, um colar de pedra verde, branca e caramelo. Estou com um blazer preto. Estou usando uma calça de camurça na cor caramelo e bota marrom. Muito bom. Então eu sou um homem, me considero aí um homem de pele clara, né? Um homem branco. Uso óculos, tenho olhos verdes.
Como eu já falei no episódio anterior, tenho um pouquinho cabelo, um cabelinho grisalho, raspado. Tenho barba também grisalha. Estou aqui com a camiseta da Conecta e uma camiseta preta, né, com o logo da nossa empresa. Um blazer azul marinho, uma calça marronzinha clara e um sapato azul. Então, é isso. Essa é a nossa audiodescrição. E espero que as pessoas também que estejam aí com, né, limitação, algum tipo de limitação visual, possam se sentir também incluídas aí no que a gente vai falar e o que vai acontecer aqui. Muito bom. Então, muito bom. Então, dito isso, aprendemos com a nossa amiga Neila. Obrigado, Neila. A gente vai começar, então, contando a história da nossa querida amiga e parceira Carla Ledo. Carla, então eu queria que você contasse para as pessoas que estão te ouvindo ou estão te assistindo um pouco da sua trajetória profissional. Quem é você? Como é que foi a tua formação, teu estudo? Por onde você já passou profissionalmente? O que você tem feito? Conta pra gente essa Vamos parte lá. Profissional. Na época que eu estava decidindo que formação que eu teria, eu ainda não tinha ideia, né? Eu fiz cursinho e no primeiro momento eu queria fazer fonoaudiologia. Olha. Então, primeiro ano de cursinho, né? Eu prestei fonoaudiologia e eu não passei, né? Nesse mesmo ano, foram aquelas profissionais, né, que vão contar sobre as profissões. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico. E foi uma enfermeira que ela tinha um brilho nos olhos, assim. Ela falava de um amor pela enfermagem, que eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser enfermeira, eu quero ter esse olhar que ela trouxe do todo, desse cuidado macro, né, pro paciente. É a enfermagem que eu quero fazer. E aí eu fiz cursinho novamente, prestei vestibular e eu passei na faculdade da Unesp, em Botucatu. E aí eu fui com a minha mãe para conhecer a universidade. Chegando lá, longe, né? Aqui de São Paulo, ela é longe. E aí quando eu cheguei lá, minha mãe ficou muda o caminho todo. Nós fomos de ônibus, minha mãe quieta e tal. Quando chegou lá, a amiga da minha irmã que fazia medicina lá apresentou a universidade, apresentou alguns locais e tal. E aí a minha mãe falou assim, Carla, eu não senti que você tem que ficar aqui. E nós não temos condições financeiras de te manter aqui. E aquilo, ai meu Deus, me trouxe uma preocupação. Eu falei, e agora? Eu passei, não vou conseguir fazer, tudo bem. Voltamos para São Paulo e fiz mais um ano de cursinho. Né? Meu pai tinha alguns amigos que nos ajudavam com bolsa. E aí eu prestei enfermagem de novo. Então é o terceiro ano, e aí eu prestei enfermagem. Nesse ano que eu prestei enfermagem, eu passei na faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein. E para mim foi uma oportunidade enorme. Eu fui a última turma que era a faculdade gratuita. Uau. Então eu fiz os 4 anos da faculdade gratuito. Eu morava na Zona Leste, então eu morava em São Miguel Paulista. Então de São Miguel até o Morumbi, que a faculdade era dentro do hospital, eu levava cerca de 2 horas. Então eu acordava, eu pegava perua, Kombi, até o metrô. O metrô eu descia no Anhangabaú. No Anhangabaú eu pegava um ônibus para ir e chegava lá no horário para ter as aulas. E nessa época, o hospital tinha um cuidado também com os alunos. E eles tinham os ônibus fretados. E eles deram a possibilidade dos alunos usarem o fretado. Que legal. Então, eu não precisei mais ter todo esse trajeto, esse percurso de lotação, deslocamento, né? Mas eu ia até o metrô e pegava o ônibus do hospital, ia no conforto, né, descansando até chegar na faculdade e vice-versa. Quando eu voltava, eu também voltava com a condução do hospital. Tinha toda a parte de alimentação, então foi um presente, eu falo que foi um presente de Deus, e nada acontece na vida da gente por acaso. Então eu fiz a faculdade gratuita, eu tive transporte, que o hospital, a faculdade nos oferecia, alimentação. E eu era uma aluna extremamente aplicada.
eu não disputava com as minhas colegas nota, não era competitiva, mas eu era uma aluna muito aplicada. Eu estudava, e na época que eu estava, em época de prova, não podia ter um barulho na minha casa. Minha mãe já falava, meu Deus, a Carla entrou em época de prova, a gente não pode falar. E onde nós morávamos, né, a gente morava num terreno que tinha a casa da minha tia, a casa da minha avó e a casa da minha mãe. Então elas falavam muito. Quando eu chegava na época de prova, não podia ter conversa no quintal. Eu precisava estudar, eu precisava me concentrar. Então, minha mãe, até hoje ela fala, quando você entrava em época de prova, era um terror para nós. Então, eu sempre fui essa aluna que estudava, né, prestava atenção nas aulas. Sempre fui uma aluna que tudo que o professor perguntava, eu levantava a mão e falava, eu, né, gostava de ser proativa e querer, né, mostrar a minha cara. Às vezes, eu não sabia, mas eu falava, eu vou atrás, eu vou procurar entender, vou procurar saber. E eu tinha um professor que chama Irimar. É um professor anestesiologista lá do hospital, no Einstein. E ele dava uns capítulos enormes para nós estudarmos e a gente, às vezes, não lia, ficava conversando no meio da aula, aquela coisa toda, né? E ele rodava a sala todinha, rodava, onde ele parava? Em mim. Toda vez, Carla, explica o que você entendeu. Professor, eu não entendi muito bem. Não, você leu? Não, eu li. Então, você explica. Você leu, você explica. E aí, né, eu falava, eu preciso ler, né? E aí aquilo me estimulava a estudar, a querer ser melhor como aluna, inclusive. Então, eu tive uma excelente formação, né, no hospital, na faculdade do Einstein. E no final do ano, nós tínhamos a possibilidade, né, no quarto ano, nós tínhamos a possibilidade de prestar a prova do Einstein para, né, participar do processo seletivo. E eu fui uma das alunas que tive essa oportunidade de fazer a prova. E aí eu entro, então, no Einstein como enfermeira júnior. Para mim foi um grande privilégio, um grande prazer estar ali dentro, porque foi no Einstein que eu trilhei a minha jornada como enfermeira. Então, eu trabalhei como enfermeira assistencial por 6 anos. Eu trabalhava numa unidade que era a retaguarda do hospital. Então, eu internava de tudo. Todas as especialidades internavam naquela área. Então, eu aprendi muito da clínica e tudo mais. E chegou um momento que a minha gestora virou e falou, Carla, eu preciso te mudar para uma outra área, que é uma área cirúrgica, porque eu preciso reestruturar essa área e eu queria você comigo lá. E foi meu primeiro desafio de mudança. E eu aceitei, falei, vamos. E foi o grande amor da minha vida, a unidade cirúrgica. Quem me conhece sabe que eu sou agitada. Eu acho que também se deve a isso. Porque Nossa, lá... eu nem percebi. Nunca Nunca tinha visto isso. Nunca tinha parado para pensar que ele é agitado. Imagina. Lá era uma unidade com 22 leitos. Nós éramos 3 enfermeiras. E nós tínhamos que fazer todas as admissões, a avaliação do paciente, aquele monte de médico chegando, anestesista. Então, aquilo era um gás para mim, assim. E eu amava, porque tinha desde criança... Desde bebê, criancinha pequena, que eu amo, adulto, a idoso, tinha de tudo, era uma unidade de baixa complexidade, mas também clínica. Então, e o time que nós formamos era um time coeso, muito bacana. Então, eu me desenvolvi muito lá. Nessa época, surgiu uma possibilidade, e a minha gestora sempre de olho em mim, né? Então, eu era meio que... eu fui júnior, pleno, sênior, né? Que é o assistencial. E quando eu já estava no nível sênior, ela me dava novos desafios. Então, eu sempre estava representando ela em reuniões, fazendo coisas que eram da área da gestão. E sempre tive esse olhar um pouco para a área da gestão. E aí surgiu a possibilidade de uma vaga de coordenação. Os médicos falaram, Carla, tem que ser você, porque era uma unidade cirúrgica, né? Se candidato, acho que tem o seu perfil. E aí eu fui coordenadora de uma área cirúrgica por 6 anos também, que foi lá que eu aprendi a gestão de pessoas, né? Eu tive que construir minha equipe, eu tive que aprender e reaprender, né? Muitas coisas. E quem me escolheu para essa oportunidade foi um gestor médico. Esse gestor médico saiu, quem assumiu foi uma gestora, enfermeira, que é uma grande referência para o Brasil, na enfermagem.
E ela começou a ficar de olho em mim, porque eu tinha essa questão do resultado, de fazer as coisas acontecerem, de levar já a solução, né? E, e ela falava assim, tudo que era desafio, vai abrir uma unidade de contingência. Era a Carla quem ficava responsável por essa unidade de contingência. E quem sabe, né? A gente precisa trazer pessoas para cuidar dessa unidade, cuidar dos pacientes. Então, nesse momento, eu conheci muita gente dentro do hospital. Muito enfermeiro, muito técnico, muito médico. As minhas relações ali foram extremamente importantes para o meu crescimento. Então, eu fui coordenadora por 6 anos, até que ela falou, olha, tem desafios maiores e eu acho que você tem que se candidatar, participar. Foi onde eu fui promovida à gerência dessa unidade. Da clínica médica, né? E aí eram vários andares. E aí, de novo, conhecendo novas especialidades, novas equipes, e que eu pude também desenvolver, né? O olhar macro, estratégico para dentro da instituição. E fiquei por 2 anos na gerência da clínica médica. Surgiu um outro processo seletivo, já dentro da experiência do paciente. E eu não me candidatei para essa vaga, né? Eu estava muito bem, eu gostava, né, da assistência, eu gosto da assistência. E as pessoas que participaram dessa oportunidade, elas não foram aprovadas. E aí essa gestora me chamou e falou, Carla, o CEO, né, ele pediu a indicação de 2 pessoas. E eu indiquei seu nome. E o médico do pronto atendimento indicou o Marcelo Alvarenga. E o CEO, né, o Henrique Neves, na época, falou, então, chama essas pessoas que eu quero conversar com essas pessoas. Foi onde começou, então, a minha relação, né, na experiência do paciente, junto com o Marcelo. Aí nós fomos estudar, nós fomos nos aprofundar no tema. O William, eu conheci no fluxo do paciente, porque como gestora da área, nós tínhamos um projeto incrível, que é de fluxo do paciente. Eu era responsável por uma parte desse fluxo, que era o planejamento de alta, né, e a previsão de alta. Então, foi onde começam as nossas relações, né, com vocês, meus amigos queridos. E aí, depois da experiência do paciente, houve uma oportunidade também começou a se falar sobre área de desfecho clínico, sobre valor em saúde, sobre AISHON. Teve uma reestruturação também, né, na área da experiência, e eu fui convidada para ir para a área de desfecho clínico. E aí, quando eu lembro que o diretor médico da área e a diretora assistencial me chamam para falar, eu falei, olha, eu não sei nada disso. De novo um desafio, né? Movido à mudança, né? Coordenação, gerência, experiência. Ok, eu não sei nada, mas eu vou estudar. Mas eu aceito o desafio. E aí nós fomos. A área já era uma área extremamente robusta, né? Desde 2012. Era uma área que era referência no Brasil também. E aí eu fui com o meu olhar de enfermeira, né? Com o olhar já de experiência do paciente, da assistência, né? E a gente começou a fazer algumas mudanças. Hoje a área tá incrível, as pessoas que estão lá são incríveis. E aí eu recebi o convite para ir para o Sírio-Libanês, que é a instituição que eu estou hoje, para estruturar a área de desfecho clínico. Legal. E, de novo, um desafio. Eu vou para o Sírio, estruturo essa área de desfecho, que é uma área incrível. É uma referência também no Brasil, o trabalho impecável da equipe de lá. As pessoas que trabalham comigo são pessoas importantes demais e fizeram parte dessa minha história. E sempre, né, eu não estou falando o nome das pessoas, mas sempre tiveram pessoas que fizeram parte e que andam comigo até hoje, são as minhas amigas, né? Então, essas relações são extremamente importantes. Então, eu fui para o Sírio, estrutura a área de desfecho. O diretor executivo e o CEO, na época que eu entrei no Sírio, eles falaram, olha, a gente não pode só olhar para o hospital privado, a gente tem que olhar para o hospital público. Então, a gente leva essa área para o hospital público e começa a ser o pioneiro em acompanhar os pacientes de desfecho a longo prazo no hospital público, fazendo a diferença na vida daqueles pacientes, salvando vidas. Isso foi incrível. E aí o diretor falou, pô, a Carla, né, de novo, graças a Deus, alguém olhando e falando, a Carla tem
possibilidade de assumir novos desafios. Então, eu estruturo uma área que não existia aqui no Brasil, que é a área de cuidado contínuo, uma área que acompanha os pacientes que fazem procedimentos invasivos, endoscopia, colonoscopia. Acompanha pós-alta. Pós-alta, né? Então, a gente começou a acompanhar esses pacientes. E assumi também a área de protocolos gerenciados. Então, nesses 2 anos, né, de 2017 a 2000, eu fiquei 17 anos no Einstein, né? E no Sírio, em 2017 a 2019, eu assumi essas 3 áreas. Começamos a fazer vários trabalhos incríveis. Em 2019, eu recebo o privilégio, né, de assumir a área da qualidade no hospital. De novo, eu falei, eu conheço a qualidade por viver a assistência, mas eu não sei a gestão da qualidade. Então, vamos estudar sobre gestão da qualidade, entendendo esse mais um desafio, né? De novo, aquela menina estudiosa que se dedicava mais uma vez. Vamos atrás, vamos entender, sendo sempre provocada, né, pelas pessoas que estavam comigo, e eu agradeço esses líderes que me incentivaram, né? E aí eu fui, e hoje eu estou com a área da qualidade, e a gente tem feito um trabalho super bacana, interessante dentro do hospital. Nesse ínterim, né, trabalhando dentro da diretoria de qualidade e segurança, né, trabalhando com o Marcelo, trabalhando com o Jean e com outros gestores que fizeram parte, surgiu a possibilidade de criarmos a pós de experiência, e aí o Marcelo me convida a fazer parte da coordenação da pós, então hoje eu sou a coordenadora da pós de experiência do paciente, e da pós surge então um desejo de dar continuidade ao tema de experiência do paciente, mas não mais dentro de uma instituição, mas olhando o ecossistema de saúde, né? E aí a gente cria, então, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente. Dentro da sociedade, eu entro como sócio fundador, né? E assumo a vice-presidência do Conselho Deliberativo, depois a diretoria científica, e atualmente estou como presidente da Sobresp. A nossa grande presidente. Maravilhosa. Então, acho que isso é um pouco não, é muita coisa, né? São 25 anos de trajetória e de amor pelo que eu faço. Assim, pessoas que marcaram, pacientes que marcaram. Então, eu sou grata, muito grata aos pacientes pelo privilégio de cuidá-los. Sou muito grata pelos médicos, pelas relações que eu construí e pelas minhas equipes, né? Que estão comigo, pelos meus gestores, que alguns são importantes demais na minha vida, foram as minhas inspirações. Até hoje, né, eu brinco, mando mensagem, você é minha inspiração, você é minha inspiração. Pessoas que marcaram a minha vida e minha trajetória, e sou muito grata a eles. Ô, Carla, Oi. Então assim, primeiro, obrigado, né, por compartilhar com a gente, assim, a sua trajetória profissional. Eu sei que muitas pessoas que vão te assistir, elas te conhecem, elas te acompanham, né? São seus amigos, são as pessoas próximas. E tem muita gente também que vai te assistir e vai se inspirar na sua história, né? Uma história de sempre se desafiar, de sempre fazer as coisas de forma muito correta, muito dedicada, de sempre aceitar os desafios, as novas oportunidades. Então, acho que é isso, né? Você faz intensamente tudo o que você faz. Então, parabéns, sua história ela é de fato inspiradora. E pegando um pouquinho esse gancho, né? Só antes da gente mudar ali para a pauta de pessoa, né? Pra gente te conhecer também, as pessoas terem a oportunidade de te conhecer como pessoa. Eu queria te perguntar uma coisa dentro da saúde. Assim, do nada surgiu essa vontade lá atrás de vou fazer fono, depois enfermagem. Por que a saúde? Por que não uma outra área? Por que você escolheu dentro de você essa coisa de ir para uma área de saúde? Não importa qual fosse a profissão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você puder. E também, dentro desse contexto, te conhecer no sentido assim, você sempre foi a pessoa que, independente de por onde você passasse, né, assim, no que você estava fazendo, você era muito centrado em pessoas, né? Então, assim, eu não sei se uma coisa leva a outra, se você já pensou sobre isso, mas por que a saúde? Eu acho que meu pai, quando eu era adolescente não, já era já jovem adulta, né?
Meu pai infartou e teve um infarto com 55 anos, né? Ficou internado pouco tempo. A família da minha mãe, que é a família com quem eu tenho maior relação, ela diabética, hipertensa, meu avô morreu de AVC. Então, acho que sempre teve essa questão da doença crônica, de estar em hospitais, de cuidado. Mas eu acho que o olhar para o cuidar do outro vem até do meu namoro com o Daniel. O Daniel queria fazer medicina, né? E eu acho que também me estimulou nesse sentido de ir para a área da saúde. Mas tem um pouco dessa questão do cuidado com as pessoas. Quando eu brincava de boneca, eu brincava de cuidar, né? De ajudar, de dar injeção, de dar comida. Então, tinha uma questão assim, mas talvez até subconsciente, né? Não era consciente. Eu acho que eu fui entender um pouco mais quando comecei no cursinho, quando começa a conhecer outras profissões, porque tinha uma família simples, eu não tinha isso claro, né? As minhas irmãs, elas saíram para trabalhar muito antes de mim, né? Então, eu sempre fui cuidada. Então, talvez parta daí. Eu acho que foi uma descoberta, mas já no cursinho, já mais velha, e depois do infarto do meu pai. É uma decisão que vai se amadurecendo. E vai amadurecendo, Mar. A vida vai te guiando. Porque eu vou dizer que até antes eu queria ser outras coisas, tá? Então, eu acho que foi amadurecendo com o tempo, né? Quando eu comecei a namorar o Daniel, que ele falava que queria muito a medicina, e ele era convicto que ele queria a medicina. Eu falei, pô, mas tem uma convicção, né? Eu ainda não tinha essa convicção. Eu fui entendendo ao longo dessa trajetória. E foi no cursinho que, de fato, eu decidi ser enfermeira depois desse depoimento. Eu acho que foi com tanto amor, foi com tanto entusiasmo que ela trouxe o que ela fazia, que eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Você vê o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, exato. Né? Quando você, como um profissional, conta um pouquinho do que você faz, inspira, traz aquilo para um lado. E a pessoa que tá ali naquele processo de decisão, né? Estudante. E que é um processo difícil, né? Pra gente que tá saindo do colégio, tá indo para uma decisão importante, né? A gente não sabe, muitas vezes, para onde a gente quer ir, né? E, de fato, essas pessoas fazem a diferença mesmo. Sem dúvida. Né? Carlinha, já puxando o gancho aqui, então, vamos te conhecer quanto pessoa, minha amiga. Essa pessoa agitada, o que você faz quando você não tá trabalhando, não tá estudando lá, não tá na pós, não tá no Sírio? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou casada com o Daniel. Já estou com o Daniel há alguns anos. Tenho 2 filhos. Dois bebês. São lindos, gente. Meus filhos são lindos. O Rafael tem 22 anos e o Vinícius, de 20. São os grandes amores da minha vida, assim. Acho que é o meu porto seguro, sabe? E eu gosto demais de cozinhar. Eu gosto de receber as pessoas. Eu acho que a comida é um ato de amor, né? Então, eu não tenho fazer o alimento como algo obrigatório. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de comer bem e gosto de demonstrar esse amor para os meus amigos, para minha família. Então, minha casa está sempre rodeada de pessoas, quer seja família, quer seja amigos, né? Eu tenho prazer em estar com as pessoas e fazer isso, né? Então, arrumar mesa posta, adoro mesa posta. Então, aí eu fico fazendo as decorações. Meu marido fala que eu brinco de casinha, brinco, adoro. Gosto muito de orquídeas, né? Então, eu tenho muitas orquídeas na minha casa. Eu aprendi a cuidar com uma grande amiga que trabalha comigo no Sírio, que é a Cris. Ela me ensinou a cuidar de orquídeas, então hoje eu cuido, eu beijo, eu converso com as orquídeas. Meus filhos falam, mãe, menos, né? Não, eu gosto. Então, é um momento ali que me relaxa eu cuidar das minhas orquídeas. E, por outro lado, trazer uma beleza natural para dentro da minha casa, sabe? Então, eu gosto demais
Eu sou aquela pessoa que contempla as coisas, né? Então, eu tô de carro com meus filhos, com meu marido, eu olho uma árvore e eu amo aquelas cerejeiras, né? Eu amo, linda, e aí eu né? contemplo e eu estimulo os meus filhos a contemplarem junto comigo. Ai, que linda! Domingo mesmo, eu tava voltando da casa da minha mãe da minha irmã que mora ali em São Miguel. Eu falei, gente, olha essa árvore. Era uma árvore rosa, linda. Meu marido falou, nossa, é linda mesmo. Então, eu incentivo também a eles terem esse olhar Que legal. para algo que é simples, né? E é de uma grandiosidade. Então, eu tenho a lua, o céu. Daniel, tira foto. Carla, para. Não, tira foto, vamos registrar. Olha que céu rosa, laranja. Então, eu tenho algo em mim que gosta de contemplar a natureza. Então, eu amo isso. Gosto de ouvir música, eu canto. Então, a hora que eu tô fazendo a comida, eu tô ouvindo música, então eu canto. Aí meus filhos falam, mãe, você gosta de cantar? Eu falei, eu adoro. Mãe, então vai aprender. Meus filhos tiram barato de mim o tempo todo, eu sofro bullying. Então, eu gosto de ouvir música, de cantar. Eu sou muito agitada, então eu gosto de estar em movimento, né? Então eu faço atividade física, quando eu tenho oportunidade eu corro, eu queria correr mais, mas eu corro, né? O Daniel corre mais que eu, me estimula a correr, então quando eu tenho oportunidade eu corro também. Eu gosto a minha conexão e a minha relação com Deus, então eu vou à igreja, né? Aos finais de semana, então eu gosto de ouvir música no carro, eu gosto de estar na comunidade, no ambiente ali, me faz bem, né? Então a minha relação com Deus é intensa. E essa relação com Deus, eu acho que desde pequena eu cresci na igreja, né? Meus pais eram evangélicos e eu cresci na igreja. E eu era uma criança extremamente tímida. Sabe aquela criança que fica na barra da saia da mãe? Uhum. Eu era essa criança, morria de medo, eu era tímida. Se tinha que falar alguma coisa, me dava falta de ar, eu não conseguia falar. Minha mãe falava, meu Deus, a Carla tá nervosa, né? Então, eu era aquela criança que era muito, acho que era muito protegida, muito cuidada, né? Pelas minhas irmãs, que são meus amores também, a Cris, a Adriana, pelos meus pais, pela minha avó. Então, eu sempre fui rodeada de muito amor, de muito cuidado. E eu acho que eu era essa criança medrosa, né? E na igreja, eu acho que foi um lugar que me desenvolveu. Porque eu comecei a participar de peças teatrais. Uhum. Então, né? A arte, coral. Então, eu canto. Por isso que eu canto. Então, eu canto. Apresentações. Então, comecei a ser a professora de criança, né? De educação infantil. Criancinha pequenininha, que eu sou apaixonada por crianças, vocês sabem disso, eu sou apaixonada. Então, criancinha pequenininha, criança maior, adolescente. Então, eu fui desenvolvendo esse lado meu que eu tinha muita timidez, né? Então, eu acho que foi um grande incentivador para eu desenvolver esse outro lado meu, que hoje eu falo tranquilamente, né? Como nós estamos falando aqui, né? Faço uma palestra. Então, eu acho que eu fui desenvolvendo isso também durante toda a minha adolescência e a minha juventude. E é curioso, né? É tão legal, assim, olhar um pouquinho a história das pessoas, como a gente era, né? Como é que a gente se relacionava. E te ver hoje em dia, né, Carla? Assim, eu acho que, pra quem tá assistindo a gente, eu, a Carla, o William, a gente tem uma relação de amizade muito intensa, então nossas famílias são próximas, né? A gente tem esse carinho, essa admiração que vai para além da parte profissional. A gente, inclusive, as famílias são amigas, né? A gente tem muito essa conexão. E aí, te vendo, assim, né, contar como você era e o que você faz hoje, assim, é quase inacreditável, né? Pensar uma Carla tímida, insegura, medrosa, né? Hoje, nossa, você faz... Se eu te contar, Will, se eu contar para vocês que quando eu fui pro prézinho, eu não queria ir pro prézinho. A minha avó e a minha irmã do meio, a Adriana, fizeram um prézinho comigo. Então eu tinha que ter alguém
E eu saber que tinha alguém ali comigo. De tanto que eu era medrosa, insegura. É isso. Né? Então, elas fazem, eu fiz o prezinho com a Carla. Né? Então, minha avó me levava e ela ficava. Quando eu acho que estava ali já junto com os alunos, ela ia embora. Mas naquele primeiro momento ela estava ali. A minha irmã também. Então, as duas ficaram, né, cuidando de mim nesse sentido, né? E as minhas irmãs não. As minhas irmãs são extremamente desbravadoras, falam muito, né? É uma família alegre, é uma família barulhenta, é uma família Adoro. festeira. E isso tudo acho que vai muito ao encontro do que minha avó era, né? Minha avó era essa pessoa que gostava de ter os netos, os filhos muito próximos, né? Então a gente tinha os almoços de domingo. Minha avó era cozinheira de casa, de família que tinha uma empresa. Minha avó era cozinheira dessa casa. Minha avó é mineira. Então, para mim, comida mineira, meu pai também era mineiro, minha comida predileta. E então, minha avó sempre foi essa de estar à mesa com todo mundo, com aquela alegria, aquela bagunça. Era uma festa. Então, eu penso que eu herdei isso dela. Foi né? A minha mãe né? também muito cuida, né? Sempre querendo todo mundo muito próximo. A minha tia fazia coisas para vender, então bolos, beijinho, brigadeiro, bolo decorado. Então ela me chamava para ajudá-la. Então eu sempre estive muito envolvida com a comida, né? Vocês veem que eu falo Você muito. vê como isso vai influenciando. E vai influenciando. Ô, Carla, e hoje, assim, quando a gente pergunta para alguém que te conhece, né, e fala assim, quais são as características, né, que destacam na Carla? Eu vou te trazer algumas características que eu vejo de você, né? Uma é essa coisa, essa amorosidade. Você tem essa leveza, esse carinho, essa alegria, né? Então, onde você tá, você deixa o ambiente alegre, você une as pessoas, você gosta de cuidar. Risada inconfundível. Risada inconfundível, né, William? Esse amor e essa comunicação. Então, você foi pegando, né, um pouquinho dessas habilidades, enfim, e levando isso para quem você é hoje, né, minha amiga? Sim. Muito legal. É muito legal. E o meu pai era um storyteller. E a gente nem sabia que era isso, né? Mas meu pai era contador de histórias. Você sentava, ele fazia amizade se deixasse com um poste. Porque ele era comunicador. Meu pai não teve estudos, ele estudou até a 4ª série. Mas ele era uma pessoa que ele cativava, ele conquistava, desde o mais alto nível, né, de pessoa até a pessoa mais simples. Então, ele me ensinou muito sobre isso também, né? Legal. Tratar as pessoas com igualdade, né? Tá bom. Muito legal. Influência. Só pessoas que fizeram. Muita influência boa, né? Muita. Ô, Carla, e pegando um gancho aqui, então, da sua fala, né? A gente sempre discute um tema que é assim, não tem como a gente separar quem a gente é profissionalmente, de quem a gente é como pessoa, né? Uma coisa influencia na outra. O meu jeito na minha vida pessoal influencia como eu sou na minha vida profissional e tudo mais. Então, eu vejo muito além de tudo que a gente já falou aqui, você é muito centrada em pessoas. E esse tema, centralidade em pessoas, ele é um tema que está muito aí na pauta, né? Da saúde, falando um pouquinho aí do ecossistema de saúde. E a gente olha a centralidade nas pessoas de várias maneiras, né? Olhar elas na sua individualidade, olhar elas na sua diversidade, essa questão da parceria, a questão do letramento, a questão da experiência, enfim, várias nuances aí desse tema. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, misturando aí agora vida pessoal e profissional, na sua trajetória, nos desafios que você foi aceitando, enfrentando, como você contou aqui pra gente, se você já precisou tomar alguma decisão que foi difícil, que foi estratégica, mas que o alvo da sua decisão, ela foi baseada em pessoas. Se você já precisou passar por uma situação dessa, difícil, e se você pode compartilhar alguma situação para inspirar as pessoas, né, que andam nessa trajetória. Quando eu fui promovida, então, a coordenadora, que eu falei para vocês, né, que eu tive que compor uma equipe, né? Claro que vieram pessoas externas e foi para o recrutamento interno. Então, e era uma equipe só de mulheres. Então, eu coordenava aproximadamente 40 mulheres. Né? Que
dentro da nossa realidade, era intenso, porque muitas vezes tinha algumas intrigas, tinha algumas coisas, e eu tinha, como gestora, eu tinha que manejar aquilo. Mas a gente foi construindo uma conexão e uma integração tão grande que era uma equipe muito coesa. Era uma equipe muito boa. E eu conseguia identificar quem eram aquelas pessoas que tinham mais habilidades para a centralidade das pessoas, né? Em contrapartida, como era uma equipe muito boa tecnicamente e de relação, porque os médicos escreviam internar no andar tal, internar no andar tal. Eles queriam os pacientes dele internados lá. Eu não aceitava nenhum tipo de comportamento disruptivo, eu não aceitava nenhum tipo de comportamento inadequado com a minha equipe. Então, por diversas vezes, foram 2 situações em que a equipe me trouxe, o enfermeiro me trouxe, a enfermeira me trouxe, Carla, aconteceu isso, eu me senti assim, assada, não foi bom. Me senti Desrespeitada. E não teve dúvida. Ligar no centro cirúrgico e falar, você desrespeitou a funcionária, nós não trabalhamos dessa forma, você vem e peça desculpas, porque não é esse tipo de relação que nós temos nesta unidade. Eu não sei qual que é a relação que você tem fora. Aqui, eu não tolero isso. E no primeiro momento, não, e aí tentou argumentar, eu falei, olha, desculpa, eu preciso que você venha se desculpar com a equipe, com a enfermeira, porque nós não trabalhamos assim, né? E aí ele foi e pediu desculpas. Isso foi um anestesista. E o outro foi um cirurgião de igual forma. Chamei o cirurgião e graças a Deus eu tenho essa facilidade de relacionamento, né? Eu chamei para conversar e falei, olha, eu não aceito isso. Mas Carla, ela não está errada. E mesmo que tivesse, tem formas de você lidar com uma pessoa. É o como, né? É o como. Então, por favor, peça desculpas a ela, né? Vamos manter essa relação saudável, né? Porque a gente passa muito tempo junto. E a gente, né? vai conviver. A gente vai convivendo com isso. Então, ele foi também, pediu desculpas. E a relação com essa técnica, e era uma técnica de enfermagem, foi tão incrível que ele queria que ela cuidasse dos pacientes dele, né? Então a gente foi mudando a forma de trabalhar, mas com esse cuidado com as pessoas, né? As pessoas que estão ali, elas estão dedicadas a cuidar do outro, né? E a gente precisa cuidar das nossas relações, então médico, enfermeira, paciente, familiar, né? Então era esse ambiente que eu desejava e que eu queria. E quando isso fugia, eu tinha que puxar o controle. E tinha uma enfermeira que falava assim, não mexe com a Carla. Não mexe com a equipe da Carla. Porque a Carla vira uma leoa. Então, eu tinha essa preocupação, né? Com as pessoas que estão comigo, né? E eu sou isso da minha vida, né? Com os meus amigos, com os meus filhos, né? Não mexe com os meus, porque eu viro um bicho, né? Mais ou menos isso. Então, eu acho que primeiro esse cuidado, né? Com o outro, né? Respeitando o outro, né? E eu acho que essas decisões foram importantes, inclusive para fortalecer a minha gestão, a confiança da minha equipe, né? Que acho que fez a diferença ali naquele Você estava momento. Fortalecendo ali um ambiente de respeito, de colaboração. Né? Então, só, vamos fazer os limites. Exato. Né? Então, isso é muito importante. E assim, para quem te conhece, sabe muito bem que você sabe, né, lidar um conflito, trazer a mensagem de forma assertiva para a pessoa, mas com carinho, com amor, com essa alegria. Então, não tem como, né? Exatamente. E isso é importante, por exemplo, hoje dentro da área da qualidade, muitas vezes, né, a área da qualidade é vista só como quem aponta os problemas, quem aponta as não conformidades, né? Então, esse é um cuidado que eu tenho, né, junto com a equipe, inclusive, que nós estamos indo à casa de alguém, né, à unidade de alguém, né? Como que eu entro na casa de alguém, né, com respeito, mesmo nos posicionando que aquilo precisa ser resolvido, precisa ser adequado. Então, acho que tem um pouco desse cuidado mesmo, né, com o outro, como que ele vai
que vai receber. E que muitas vezes ele não vai aceitar, ele não vai receber bem, e tá tudo bem. Mas a gente fez a nossa parte com respeito, com gentileza, com educação, né? Eu acho que é isso. E é assim, né, Carla, quando a gente trabalha com experiência, quando trabalha com desfecho, quando trabalha com evento adverso, quando trabalha com conformidades e protocolos, é sempre assim, né? É sempre assim. Sempre tem que ter essa humanidade por trás das relações. Exatamente. Né? Porque se eu simplesmente, né, disser, faça, cumpra, não falar o porquê e não tiver um cuidado, as pessoas não fazem, elas viram as costas e tchau, né? Você não vai conseguir criar uma cultura, né, de qualidade e segurança dentro de uma instituição se você não tiver minimamente o cuidado com o outro. Então, não tem como. Ô, Carlinha, e essa sua história, né, me veio aqui também uma conexão com a história e com um pouco da fala do Torelli, né, quando ele gravou aqui com a gente, e se conhece o Torelli bem, você vai saber disso, que ele fala dessa coisa de que a gente precisa ter mais conversas e enfrentar as coisas que nos tragam desconfortos, né, e que na saúde, às vezes é isso, a gente não quer, eu não vou falar com o Marcelo, puta, tô desconfortável porque ele desrespeitou a Carla, eu não vou falar com ele porque eu não sei como vai ser essa relação. E a gente evita falar sobre esse tipo de coisa, né? E quanto isso é importante, né? Cara, você tem que resolver para você manter um ambiente ali saudável, um ambiente de fato que promova o cuidado centrado nas pessoas, que olhe para as relações, né? A gente precisa ter essas conversas, né? Que nos casos de desconforto. Eu penso que nós temos um compromisso, né, de falar, né, e falar aquilo que é difícil mesmo, aquilo que não está bom, né, mas tem formas e jeitos de fazer, né. Quando eu assumi a área da qualidade, uma gestora antiga, ela nem está mais no hospital, né, ela falou, Carla, você traz um assunto extremamente duro, né, porque precisa dar o tom, precisa garantir, né, que os padrões estejam sendo executados, né, mas você traz de uma forma leve. E esses dias eu fiz um curso de liderança sobre feedback. E aí as pessoas precisavam, né, a dinâmica era que as pessoas pudessem reconhecer o outro com feedback, né, com os post-its dizendo como que enxergava aquela pessoa. Teve um médico que me falou exatamente isso. Ele falou, Carla, ele colocou post-it, né? Gentileza. Você trata um assunto muito difícil, mas de uma forma tão leve e de uma forma tão gentil que para nós não é uma obrigatoriedade. A gente entende que é parte do processo e que a gente quer estar junto com você. Aquilo para mim, solta fogos, né? Fiquei tão feliz, porque eu falei, é um pouco disso. Reconhecimento. Que é a minha essência, né? E é isso que eu levo para o meu time, para minha equipe. Minha equipe é linda também, maravilhosa. Habilidade incrível. Aliás, né, todas as equipes pelas quais eu passei são incríveis e maravilhosas. Eu não posso deixar de falar isso. Espetáculo. É um espetáculo. Carlinha, já que indo pro finalzinho do nosso episódio, né? E eu tô adorando, mas já conheço muitas das suas histórias, né, minha amiga? Assim, como você tem visto, né? Você está muito imerso há muitos anos na saúde, né? Então, ali saindo da assistência, liderando equipes grandes de assistência, implantando áreas novas. Como você tem visto essa maturidade da área da saúde, né? Essa evolução? E como você vê o futuro da saúde do Brasil, né? Então, seguindo um pouco disso, queria que você falasse um pouco disso pra gente, assim. Como que você enxerga o futuro da saúde? Fácil, né? E como que você vê, assim, coisas que talvez a gente não possa perder, coisas que acho que é essencial. Trazer um pouco dessas reflexões. Eu acho que a gente tem um desafio aí, né, dentro da área da saúde. Eu penso que nós estamos num caminho, nós temos um sistema único de saúde que é muito incrível, né? Mas que eu penso que nós precisamos, né, quer sejam por políticas públicas, melhorar esse olhar, o acesso e melhorar esse olhar para os vulneráveis, né, para as pessoas que realmente não têm acesso à saúde. Nós estamos falando, né, quando a gente olha muito no nosso polo aqui, né,
São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem tantas outras regiões que não tem sequer profissionais, né, capacitados e habilitados para o cuidado, ou se tem, é raro, é pouco, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar macro para essas populações. Hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda, né? Quer seja por telemedicina, quer seja por outras questões, né? Eu falo muito do hospital que vai lá nas regiões, né, indígenas cuidar dos pacientes, vai nas regiões ribeirinhas cuidar dos pacientes, né? E isso, em alguns momentos, são muito questões voluntárias, mas que a gente precisava isso muito mais forte, né? Esse olhar para o todo. Eu penso que, como futuro para a saúde, a gente precisa ter profissionais capacitados, né? Hoje nós temos muitas universidades, muitas faculdades de enfermagem, médicas, o quanto que essa formação é de qualidade, né? O quanto esses alunos estão de fato envolvidos e querem cuidar do outro, ou qual o propósito que eles estão fazendo isso, né? Então, acho que a parte da formação dos profissionais, acho que é um grande desafio para a saúde, porque eles vão ser os médicos dos meus filhos, dos meus netos, né? Das próximas gerações que virão. Então, quem são esses profissionais que vão estar cuidando? Acho que esse é um grande desafio, e nós precisamos, enquanto sociedade, né, ter mais instrumentalização, mais um olhar voltado para a centralidade das pessoas dentro das universidades, entender que isso é uma coisinha que é bacana, vamos fazer. Não, entender isso como algo que é fundamental para a formação de qualquer profissional, e aí de qualquer pessoa, né? Nem profissional da saúde, né? É de qualquer pessoa. Nós queremos mais professores humanos, nós queremos mais professores cuidando de pessoas, médicos, fisioterapeutas, entre todas as outras profissões, né? Pessoas que de fato cuidem do outro, cuidem do ambiente, cuidem de si, né? Então, eu acho que é um desafio a formação. Eu acho que é uma grande questão, né? Educação. A base, né? Carla, e se você me permite, claro. Até vou te trazer assim um lugar, né? Você, assim, atualmente, até como a nossa presidente aí da Sobrexp, né? Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, você acha que esse tema, experiência do paciente, centralidade nas pessoas, ele é um tema que ele tem se desenvolvido, ele está mais presente no dia a dia das instituições? Porque você trouxe um olhar para a formação e para o dia a dia, quem está lá na prática. Como é que você vê isso, assim, até nesse papel aí de uma representante nacional desse movimento, né? Eu acho que nós estamos em desenvolvimento, Marcelo. Eu penso que o assunto, ele não é novo. Vamos dizer, do cuidado centrado, né, do cuidar da pessoa. Mas o movimento começa a partir de 2012, fortemente voltado com esse tema. Então, algumas instituições estão mais maduras que outras. Tem instituições que não sabem do que se trata, entende isso como algo que é banal, que é fútil, né? Então, acho que periférico, né? Então, como sociedade da experiência do paciente, como Sobresp, acho que nós temos um compromisso, né, dessa disseminação de conhecimento, disseminação daquilo que nós acreditamos, de um propósito que é de fazer, né, a transformar a experiência, de melhorar a experiência de quem está sendo cuidado, né? Então, dos pacientes. Então, trazer os pacientes para dar voz a eles. Acho que esse é o nosso grande compromisso. Nós não ouvimos, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas nós falamos mais do que nós ouvimos, né? Então, acho que dar voz às pessoas é importante, né? Então, trazer os pacientes para perto, construir junto com os pacientes. Então, eu penso que tem instituições que já estão extremamente maduras, com isso muito fundamentado, mas tem instituições que ainda não sabem, ou se fazem, é porque a acreditação está pedindo, mas vamos levar isso aqui, assim, vai fazendo, né? E não como algo que é estratégico para dentro de uma instituição. E aqui eu estou falando de uma instituição de saúde, mas, de novo, dentro das acreditadoras, dentro das políticas de saúde, dentro da formação de profissionais. Então, acho que a Sobresp tem esse papel e essa missão,
né, de disseminar isso e de trazer essas estruturas, né, para essa discussão. Então, acho que... Trazer um pouco de método, Método, de conhecimento, de promover esses espaços de discussão, né? Exatamente. Então, é isso. É isso. Muito bom, obrigado. Carlinha, e aí, assim, vamos lá, pra gente, de fato, aqui, encerrar esse podcast, né? Passou rápido. Muito rápido a conversa, né? A gente fala assim, que quando as pessoas assistem os episódios, né, William? Assim, tem um perfil muito diferente, muito heterogêneo. Então, às vezes, quem tá assistindo esse podcast é uma pessoa que te conhece, que viu teu nome, quer lá saber mais sobre você. Às vezes é alguém que tá dentro da área da saúde. Muitas vezes são pessoas de fora da área da saúde querendo se interessar por essa temática, né? Querendo saber mais. Tem pacientes, tem pessoas que utilizam o serviço de saúde, tem estudante, tem vários perfis. Que mensagem você deixaria para fechar aí o teu podcast, né? Então, traz a tua mensagem de finalização. O que você deixaria aqui como para as pessoas que estão te ouvindo? Olha para sua câmera lá. Olha para a câmera, gente. A câmera da verdade. Da tua mensagem. A minha mensagem é que vocês sejam pessoas que façam a diferença. Tudo que você fizer, faça bem feito, né? Esteja presente, esteja atento ao detalhe, né? O detalhe importa. Então, né, esteja atento ao ambiente, as pessoas estão bem, as pessoas não estão bem. Comece a olhar para você mesmo, né? Eu estou bem para poder cuidar do outro, né? E aí, de fato, né, esteja presente em tudo que você fizer, quer seja numa reunião, quer seja numa conversa, né? Esteja ali atento, com os olhos, olhando no olho, né? Acho que é tão importante, é tão necessário hoje em dia, né? O olhar no olho, entender aquilo que de fato que é importante para o outro, ou que eu posso fazer de diferente. E esteja atento ao ouvir, né? Porque muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente só quer falar. Então, abra os ouvidos para identificar aquilo que o outro quer te dizer, né? Esteja aberto para isso também, porque muitas vezes a gente não quer ouvir, né? É importante que nós também estejamos abertos a ouvir aquilo que o outro tem a dizer, e com isso a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, a gente vai desconstruindo, né? E acho que isso é a minha dica, assim, é o meu conselho para que vocês possam trabalhar no seu dia a dia. Muito bom. Muito especial, minha amiga. Foi incrível. Bela mensagem. Maravilhoso. Podemos encerrar, então? Num mundo desse que cada vez mais a gente está corrido, muita informação, muita coisa, de fato a presença... É isso. Tem uma necessidade ali, né? Adorei. Carlinha, então eu queria te agradecer, né, oficialmente aqui, encerrar essa nossa conversa. Obrigado por estar presente aqui com a gente, por compartilhar a tua história, por nos inspirar. Você sempre é uma inspiração, né? O teu jeito, a tua história. Parabéns por ser essa pessoa maravilhosa, por tudo que você faz. E eu tenho aqui um privilégio de ser teu amigo, teu irmão, teu parceiro. Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Pronto. Me fez chorar, gente. Além de tudo, eu sou chorona. É muito bom a gente estar rodeado por pessoas que a gente admira. É muito bom a gente fazer aquilo que a gente ama. E foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada, Carlinha. Muito bom. Adoro estar com você sempre. Lindeza. Pessoal, é isso aí. Terminou mais um episódio do podcast Histórias que Conectam. Eu tenho certeza que você se conectou com a história da Carla, que tenha te inspirado, que daqui do nosso lado a gente se inspira toda vez, Carlinha, de te ouvir, minha amiga. Obrigado por estar mais um episódio com a gente. Até aqui e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.